Olá, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejamos todos bem-vindos para mais um Construindo Pontes. Vejam bem, no programa de hoje, nós vamos ter duas partes falando de duas inteligências. O que é isso, Francisco? A inteligência espiritual e a inteligência artificial. Então, o que nós vamos trazer a vocês? Mas é muito importante que também, logo em seguida, você vai ter a inteligência espiritual. Opa! Então, como nós vamos tratar a inteligência espiritual junto com a inteligência artificial para o bem das pessoas, para te ajudar? Como você sabe, o nosso propósito é trazer algo que possa contribuir com o teu dia a dia. E essas duas inteligências precisam conviver juntas. Aliás, elas são complementares. Uma é base, a outra é o caminho das pedras. E para te ajudar, usando as duas, com certeza você vai ser mais feliz. Tá bom? Um abraço, bom programa. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui dando sequência ao nosso podcast de hoje. E como eu disse para vocês, nós vamos ter aqui, nesse primeiro bloco, são dois blocos. O primeiro é sobre a inteligência artificial. E eu quero falar um pouquinho para vocês, porque nessa última semana aqui em São Paulo, nós tivemos um evento assim extraordinário, gigantesco, talvez os maiores eventos que a gente já teve no país. Tanto é que foram realizados em 3 estágios, muito bacana, no Pacaembu, né, que estão lá arrumando, na FAAP, e também no sábado teve a extensão para algumas escolas, né, o céu do Papa Francisco, o céu do Silvio Santos, da freguesia do O, e mais um outro que eu não lembro. E é muito bacana a gente ver a inteligência artificial presente nisso. Nós não podemos deixar de olhar para isso, pegar essa carona e trazer esse tema de volta aqui ao nosso Construindo Pontes. Que gostaria do pessoal te conhecer um pouquinho, o que é que você faz, aí depois a gente debate um pouquinho essa criança chamada inteligência artificial. Ok? Seja bem-vindo. Obrigado por mais uma vez me convidar a participar do programa. É sempre muito agradável estar aqui, é sempre muito agradável bater papo sobre aquilo que a gente faz no dia a dia, né, Francisco? É verdade. Mas para aqueles que, de repente, não tiveram a oportunidade de ver o programa outrora, meu nome é Michel, conhecido como Professor Michel, e geralmente acho que o professor nasceu professor, né? Então, foi a primeira coisa que fez, ou já sempre se dedicou. Eu sou professor, estou na área de educação há 20 anos. Ok. Completará 20 anos no próximo ano, 19 anos mais precisamente, mas eu nem sempre fui dessa área, né? Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, ok. 12 anos. Comecei fazendo administração de empresas, aí mudei para comércio exterior. Aquela coisa do jovem quando está saindo do ensino médio, você tem certezas, aquelas certezas, né, se tornam incertezas. E aí eu cursei Direito, terminei, fiz o curso de Direito, mas ainda assim não era aquilo que me encantava, né? E aí eu decidi ir para onde me encantava de fato, que era a educação. Então, a partir daí, né, começou toda a minha trajetória dentro da educação. Até para quem está nos ouvindo entender o que está acontecendo com a inteligência artificial nas escolas. Eu sei que nós podemos separar em escola pública e privada, mas fique à vontade do que você quiser comentar. Queria te ouvir um pouquinho como é que você está enxergando. Você consegue navegar e por todas as nuances e desenvolver projetos, melhorar as suas aulas, né? Entender o que o aluno precisa, como você pode adequar um determinado conteúdo para um determinado aluno. Então, o professor tem necessariamente que estudar como um idioma, tem que estudar inteligência artificial para adquirir essa fluência. E quando ele adquire essa fluência, o jogo muda, né? Aí nessa linha de ele estudar, tem alguma alternativa no mercado? Ou as próprias escolas estão fazendo? Eu sei que no Colégio Nossa Senhora dos Remédios você faz isso, mas existe no mercado alguma ferramenta ou isso é da iniciativa própria de cada colégio? Não, existem. Todas as empresas, a maioria delas, as grandes, né, as grandes empresas, os grandes players, eles oferecem informações, certificações para professores. O ChatGPT, embora seja em inglês, mas ele oferece. E tem um curso recente que eu fiz da Anthropic, que é Fluência em Inteligência Artificial para Educadores, voltado para a sala de aula, que é um curso fantástico,
né? E eu recomendo a todos os professores... Repete o curso aí para todo mundo te ouvir. É o curso da Anthropic, que chama Fluência em Inteligência Artificial para Educadores. Tem algum custo ou não? Não, gratuito. Olha, coisa boa. É. Ô, Michel, como eu abri o programa dizendo para você, em função dessa semana de inovação em São Paulo. E teve duas palestrantes, eu queria falar um pouquinho sobre a mensagem e a dica que ela trouxe para a gente, né? A Vanessa Martins e a Heart Collins, é uma americana, é uma brasileira, que trouxeram o seguinte, elas dizem o seguinte, né? Falando que esse cuidado que você está falando não é só para consulta, você precisa tomar muito cuidado com as pessoas, e elas deixaram, digamos assim, uma dica. Elas dizem o seguinte, ó, antes de abrir qualquer inteligência artificial, escreva a sua dúvida. Aí elas complementam. Então, se eu te pedir algo, Francisco, por favor, Francisco, seu celular, um celular, preciso de um celular. O primeiro celular que você vê, você vai me entregar. Se não, mas Francisco, mas eu não quero esse celular. Aí você vai me dar outro. Não, mas também não é esse. Então, você precisa aprender a se comunicar com a inteligência artificial. Então, quando ela traz isso, ela fala assim, você sabe o projeto? Você desenhou esse projeto? Né? Você escreveu esse projeto? Quando você domina aquilo que você quer pedir e sabe exatamente o que você quer pedir e explica para a inteligência artificial, ela vai te entregar, ela vai ser mais assertiva na entrega, né? Então, eu falava, Francisco, eu preciso de um celular, um iPhone preto, tantos gigas, de tamanho de tela, com tais aplicativos. Você fala assim, tá aqui. Então, você evita se vai e vem de conversa. Então, quanto melhor você explicar para ela, melhor, mais assertiva ela vai ser. Mas para você para você explicar melhor para ela, você precisa fazer o que ela fez. Você precisa desenhar esse projeto, você precisa escrever, né? Que aí você domina, fala assim, agora eu sei exatamente o que eu quero. E aí você fala, olha, eu quero exatamente isso. Na última vez que você esteve aqui, você tocou nisso, que é a questão de ter a análise crítica do assunto, né? Perfeito. E aí, o Michel, como é que a gente faz quando as pessoas não têm? Eu vou te dizer, tipo, mais ou menos o seguinte, ó, eu não tenho nada contra, não, pelo contrário, dou maior apoio que as pessoas da terceira idade. Olha, todo mundo está usando a internet, todo mundo está fazendo isso, o uso da inteligência artificial, e acho isso tudo muito bacana, muito legal, que a inteligência artificial sirva para ajudar as pessoas, né? Mas nós sabemos que o pessoal da terceira idade, ou as pessoas, vamos chamar assim, ainda não fluente na língua da inteligência artificial, ela tem a dificuldade de discernir. Tem alguma dica para ela não se perder e embarcar numa resposta, muitas vezes, como diz a própria inteligência artificial, equivocada? Aí entra um processo também, Francisco, de cognição. E quando todo assunto, Bloom já dizia, né, dentro da sua taxonomia da pirâmide, né, que você precisa respeitar as etapas de aprendizagem de qualquer coisa, né? Então, quando a gente não sabe algo, primeiro a gente sabe o nome, a gente lembra, depois a gente entende para o que serve, né? Depois que entender o que serve, a gente vai aplicar isso em algum contexto. Depois de aplicar, a gente começa a avaliar, começa a analisar, e aí quando a gente tem o domínio, a gente começa a criar com aquilo, né? E a inteligência artificial para a terceira idade, né, ela requer também este processo. Então, quando algo é muito novo e você não se aprofunda, você sempre vai ficar na base dessa pirâmide, do lembrar e saber o que é, sem poder avançar no analisar. Então, hoje em dia, é muito difícil você, até para quem, né, que não é da terceira idade, mas não tenha estudado, é muito difícil você diferenciar o que é e o que não é inteligência artificial. Isso quando a gente fala, por exemplo, em imagens, né? Quando a gente fala em fatos, a melhor recomendação é verificação. Se eu não sei, eu posso não saber. Mas, e aquilo vai ter um impacto, eu preciso verificar. Será que isso é verdade? Ela só entrega o que foi pedido e da maneira que ela entrega. Mas ali fazer, né, toda aquela a curadoria do que ela entrega, isso é papel humano e você é responsável. Então, você não vai poder agir, porque é tudo muito novo. E também a gente não tem todas as informações de que nível está. Imagina, a gente está falando de inteligência artificial agora em 2026, ela foi criada em 1946, né? Quanto tempo ela tem desenvolvida? E quanto tempo a gente passou sem saber que ela existia?
E a gente não sabe quanto tempo ela tem para frente, o que ela já tem de desenvolvimento. Então, eles vão soltando pílulas ali para a gente, que a gente vai podendo ter acesso e vai mudando o mundo, né? Bacana, deixa eu te provocar um pouco, você como professor de empreendedorismo, né? Ô Michel, é possível nossos empreendedores, particularmente eu vou falar do Brasil, porque eu não posso falar de outro país por ter pouco conhecimento, eu gosto de falar daquilo que a gente domina, né? E nós, como empreendedores, seja o homem, seja a mulher, somos pessoas muito criativas. O brasileiro tem, assim, umas sacadas extraordinárias, coisas belíssimas. Contratar equipamento, arrumar sala, não sei o quê. Cara, são muitos fatores, ou muitas atividades, ou muitas tarefas que a gente tem que fazer para botar um negócio de pé. Sim. Aí, por trás de tudo isso, nossos empresários, às vezes, não lembram bem ou não estão conscientes ainda do quê? De que a tecnologia da informação é uma ferramenta indispensável em qualquer negócio. Qual é a orientação que o Michel dá para quem está começando a empresa, para ele olhar não só para a inteligência artificial, mas principalmente para a tecnologia da informação, que hoje é um pilar? Está dentro do que a gente chama dos processos tecnológicos, né? Qual a orientação que se sugere, todo mundo que está nos ouvindo possa ouvir o Michel e resolver sua parada? Como você disse, né? Hoje a tecnologia está inserida, bem inserida, e é indispensável para qualquer empreendedor que queira começar. Então, por mais que você pode trabalhar, mas quero começar com uma barraca na feira, você vai precisar de tecnologia, nem que seja uma máquina, uma maquininha, né? Você vai utilizar da tecnologia. Então, para quem está começando, então é muito amplo isso, então poderia dizer muitas coisas sobre o que fazer, como utilizar. Mas o fato dentro de tudo isso, né, os dois pontos a fluência em inteligência artificial, entender como ela pode me ajudar no dia a dia. Como você mesmo disse, quem está começando, e principalmente quem começa sozinho, você tem que fazer tudo. Você tem que fazer absolutamente tudo. E, às vezes, não sobra tempo para fazer tudo. Né? Não sobra tempo. Então, entender o que a inteligência artificial pode me ajudar a economizar de tempo, o que a tecnologia pode me ajudar a economizar de tempo para que eu possa focar em outras coisas, por exemplo, na criação ou na própria, investir na própria comunicação de negócio, nas negociações e tudo mais. E o outro é fundamental, saber analisar dados. Isso é fundamental. Então, a tecnologia traz ferramentas de análise de dados e com tantos dados disponíveis, antigamente, por exemplo, para você saber sobre como está a vida do seu concorrente, né? Então, você era um absurdo, era difícil, era tudo muito sigiloso, né? Você tinha que ter informação privilegiada, né? Hoje em dia, você coloca na internet, pede auxílio da inteligência artificial, os dados de todos aqueles que serão concorrentes seus dentro do nicho, e ele te dá um pacote completo do que faz, o que não faz, como faz, quanto gasta, quanto produz, quanto, né? Então, assim, e você saber com todos esses dados, analisar dados, isso vai te ajudar como empreendedor bastante a entender esse mercado e se posicionar. Ô, Michel, eu sempre peço ajuda para quem vem aqui e você não vai ser diferente. Dentro da questão da tecnologia da informação, da inteligência artificial, muito disso dentro que você falou. Como fazer? E por que eu estou te pedindo isso, Michel? Você falou, olha, você vai lá e pede, eles te dão tudo. Mas, meu amigo, tem que fazer curso para pedir direito. Eu costumo dizer o seguinte, não é a questão de acomodar as pessoas, mas sim de facilitar a vida das pessoas. Então, as pílulas, para mim, é uma forma. Você dá um como fazer. Estratifica, é coisa assim que a gente te pede, não pode ter mais do que 10 minutos, porque hoje a nossa vida é muito corrida. Então, se você puder, seria para nós muito bacana. Claro. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto aí, que sempre assusta. Também lá na feira, saiu nos jornais, achei muito legal, o robozinho abraçando as pessoas, né? É muito interessante. Mas a gente sabe que o robô também, ele vem para contribuir. Hoje já é normal, a gente vê em restaurante, né? Ali para ajudar. Ainda custa muito mas mesmo assim já tem um robô que vai servir meio que substituindo ali o garçom que leva a comida. Não na empatia, na gentileza do garçom, que a gente sabe que isso nunca vai ocorrer, mas pelo menos no leve e traz,
ali você já tem uma parte operacional e como você, como líder, tem que adaptar a sua comunicação ao seu relacionamento. Então, acho isso muito bacana, né? Por um outro lado, ele coloca o seguinte, né? Que as máquinas ou os controles, ou digamos assim, os robôs, não importa, os sistemas, e mais precisamente o software, cara, eles vão muito mais controlar do que o próprio líder. Então, eu achei isso muito bacana. Faz sentido nesta diferenciação? Eu não sei se seria o controlar, né? Mas a tecnologia ela acaba dando as opções para os líderes serem líderes, de fato, né? Então, todas essas facilidades faz com que o líder possa ser líder. Porque o líder, ele tem que liderar as pessoas, tem que liderar os projetos, né? E quando você começa a ter a parte burocrática tomando todo o seu tempo, você acaba simplesmente delegando, rezando para que as pessoas executem. Liderar hoje, sem a tecnologia, é um exercício de fé, né? Então, o Francisco, né, me pediu algo, mas o Francisco tem 1001 coisas para tocar. Então, é um exercício de fé. Eu confio no Michel e que aquela instrução que eu dei, ele vai executar, né? Então, você fica também, e se eu não executar, como é que faz, né? Uhum. Então, quando as ferramentas tecnológicas elas vêm para fazer isso que a gente tem dito, né? Sobre esse tipo de controle do que é manual, do que é mecânico, né? O líder ele consegue liderar melhor. Você estava falando da empatia, né? Hoje a gente também sofre, que é a diferença do humano, a gente também sofre no humano, hoje, nas questões humanas, essa questão da empatia, né? Você falou dos robôs garçons, teve uma pesquisa que saiu no Japão de que as pessoas idosas, elas preferem ser cuidadas pelos robôs que fazem essa função de ser cuidadores do que os humanos, porque os robôs eles têm mais paciência. Olha só. Eles executam com carinho, né? Eles te ouvem, né? Sem julgamento. Então, assim, uma série de coisas que eles são programados para fazer, que faz a pessoa se sentir bem, embora não seja um humano. E o humano, às vezes, não tem paciência. O humano é humano, né? Perde a paciência, né? Não quer ouvir, né? Às vezes... É contrário. É contrário, né? Então, faz parte da condição humana. Natural. Então, olha como a gente chega num dilema. Olha, é preciso empatia, né? Mas a empatia o robô tem, mesmo que de forma artificial, e o humano sofre com a crise de empatia. Então, acho que o líder precisa voltar a ser líder, ele precisa voltar a sentir as pessoas, né? E voltar a disseminar essa empatia que as organizações precisam. Bacana. Michel, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro. Já acabou? Faltaria tempo para nós, mas o Michel traz coisas muito, muito bacanas e ele vai mandar algumas pílulas para nós. Mas fica claro e evidenciado que é importante a gente separar isso, aquilo que é tecnológico e aquilo que é humano. E qual é o grande segredo, na minha opinião? A sabedoria de convivermos juntos. Aí dá tudo certo. Michel, suas considerações finais e seus recados para nossos ouvintes. Agradecer mais uma vez pelo convite, é sempre bom falar, passa muito rápido, né? Até porque você facilita muito bem este processo, então ficaríamos de fato aqui, né, toda a tarde. Eu queria fazer uma consideração, que ela é, na verdade, um complemento do que a gente falou. Na Innovation Week, eu tive a oportunidade de ver a palestra do Edu Lyra e da Michelle Schneider, o painel deles. E ele traz uma visão da inteligência artificial. O tema era o trabalho, o futuro do trabalho nas favelas, que é onde o Edu Lyra trabalha com a Gerando Falcões. E ele trouxe uma informação muito importante, né? Ele falou, olha, a inteligência artificial, ela vem para trazer equilíbrio ao jogo novamente. Então, habilidades que até então era de quem teve oportunidades de estudo, quem teve oportunidades de faculdade, né, de se desenvolver através de cursos de formação superior, aquele que vem de baixo com a inteligência artificial consegue
para equilibrar o jogo. E aí entra, né, dentro desse equilíbrio, a questão da criatividade. Quem vai usar melhor e quem vai ser mais criativo para ganhar essa corrida. E eu achei fantástico, né? Então a inteligência artificial veio para dar uma equilibrada nesse jogo e dar possibilidades de aquele que sabe muito potencializar ainda mais e aquele que está para trás, né, de poder se inserir aí dentro deste mercado empreendedor. Michel, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E como o nosso tema, inteligência artificial consciente. Esse era o objetivo da gente trazer essa consciência para as pessoas, tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Fica com muito Deus. Obrigado. Tá bom? Olá, pessoal. Mais um episódio nosso aqui, eu e o Padre Amaury. Nós vamos falar sobre a questão da nossa inteligência espiritual. E hoje nós vamos misturar um pouquinho de inteligência espiritual com inteligência artificial. Dá uma boa discussão, né? Por quê? Uma é fato, a outra, em tese, é artificial. E aí, padre, vem o seguinte: como errar menos? Na minha cabeça, se eu entender e colocar um pouquinho da minha figura, do meu sentimento, do meu pensar, do meu contexto espiritual, talvez me ajude a usar melhor a inteligência artificial. Faz sentido isso? Faz. Isso não é a primeira vez que tentam. A espiritualidade, a fé, a ética, ela, em qualquer circunstância que envolva pessoas, ela precisa estar presente. Não sei se lá atrás, eu lembro da clonagem. Dá para o senhor repetir de novo a fé, porque é muito bacana isso. Vamos lá. A espiritualidade, a fé, a ética, elas devem estar presentes em qualquer situação que envolva a pessoa humana. Perfeito. Lá atrás, a clonagem, não sei se lembra da clonagem, da questão depois que conseguiram fazer o sequenciamento do DNA, da biotecnologia. Sempre se discutia como é que a gente vai fazer um uso ético disso sem implicar em ultrapassar certos limites humanos. E não é diferente da inteligência artificial, porque ela também, ela pode, se você não fizer um uso bom, um uso correto, ela pode realmente ultrapassar certos limites que, em vez de fazer o bem para a pessoa, faça o mal. Quando Jesus fala São Paulo fala muito dos meios que a gente busca as realidades que passam, mas sempre com o objetivo de alcançar as coisas que não passam. Então, assim, a inteligência artificial, como qualquer outra situação humana, ela sempre deve ser um meio para que a gente busque aperfeiçoar a nossa vida, nunca um fim em si. E aí, quando o senhor fala fazer mal, a gente entra num dos valores que é a honestidade. Sim, né? Exato. E as pessoas hoje estão meio atropelando isso, né, Pablo? A gente vê isso o tempo inteiro. Quando a gente, em outra pílula, o senhor falou sobre isso, a questão dos pais estarem mais próximos dos seus filhos, o máximo que der conta, né? E é possível a gente distinguir, assim, a análise da coisa automática? Ou seja, se eu começo a pesquisar muito, eu uso até, como o senhor falou, usar só como comodidade. Assim, tem jeito de o aluno refletir um pouquinho, ou o ser humano, ou a criança, ou nós mesmos, né? Como que a gente se torna mais crítico pensando espiritualmente? Porque na lógica, é claro, né? Fica muito fácil, faça isso, faça aquilo, mas sobre o campo espiritual, poderíamos dizer que fazer o bem ao outro é um caminho para não fazer besteira com a inteligência artificial? Esse é um caminho. E sempre é um dos primeiros caminhos da gente, assim, sempre pensar no bem da pessoa e não só no meu bem. Porque, de certa maneira, nós somos um ser social. A gente precisa conviver e Deus nos criou assim. Deus criou a gente respeitar e querer o bem do outro e sempre querendo... tanto que ele coloca, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, querer o bem da pessoa é essencial para isso. E o bom uso, hoje eu sei que é difícil, porque a comodidade te ajuda. Eu não quero mais estudar, então vou fazer inteligência, faz esse trabalho para mim. De fato, a comodidade ela te ajuda bastante. Mas eu acho que, assim, primeiro, a presença da pessoa, o você ler, o você refletir, o você olhar, e você pensar se isso vai me fazer bem ou não, é essencial.
E quando a gente entra nessa linha de raciocínio, tem sempre um conflito, né? Do pai, a mãe, e até entre amigos, essa coisa toda. Quando você vai falar com alguém que aquilo ele não concorda, que ele é contra, em tese a pessoa rejeita a tua fala, a tua relação de ajuda. Mas o senhor convive com muitas pessoas, né? Como é que o padre orienta os seus fiéis e tudo mais a refletir um pouquinho naquilo que ele está fazendo errado? Qual que é o caminho, para uma provocação? Né? Ou seja, assim, qual é a dica? Assim, o que você tem que pensar para não continuar no mesmo erro? Porque o ser humano ele é passivo de erro, eu, o senhor, todos nós, né? Mas o mais importante é quando você tem a consciência que você errou, que você não precisa mais errar. Né? Qual é o clique aí, o que chavinha poderia ajudar aí para o pessoal refletir na besteira que ele está fazendo? Primeiro, ver o seu dia a dia das pessoas mais próximas, aquelas que estão sempre próximas com você, porque, de certa maneira, é elas que vão te ajudar quando você precisa. Eu digo, reze um pouco. Precisa, olha, vou lá, faça uma oração, reflita, na capela, em casa, em qualquer lugar. Passa um momento de reflexão e de oração, porque isso te ajuda muito a discernir. Pare um tempinho e pense um pouquinho se é o melhor caminho ou não. E ouça também as pessoas que dizem não. Escute, você pode não concordar, você pode achar que estão errados, mas pelo menos escute. Não precisa discutir com elas, pelo menos escute. Bacana, olha, nós estamos encerrando esse momento nosso aqui da inteligência espiritual, e o que o padre traz para nós é uma coisa muito legal. Escute o não. Olha que bacana. Escutar o não. De repente, esse não tem um conteúdo muito mais profundo do que você possa imaginar. Esse não pode evitar que você faça alguma besteira. Esse não pode aproximar você desta pessoa que te disse o não para o teu bem. Né? Eu acho que isso que é importante. E, naturalmente, ele vai fazer com que você seja mais assertivo. É claro que quando a gente fala dessas duas inteligências, vamos chamar assim, artificial e espiritual, não tem jeito da gente não olhar e insistir com vocês. Olha, eu estava até agora há pouco aqui folheando um dos meus livros, né? E um dos meus livros que eu escrevi, eu falo muito de pessoas que fazem acontecer, né? E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito simples, mas muito verdadeiras. E o que eu, Francisco, aprendi com essa questão espiritual deste convívio com as pessoas? Olha, a vida ela é mais simples do que você possa imaginar. Eu sempre brinco com as pessoas, né? O mundo é simples, nós que complicamos. E às vezes a gente não dá conta de perceber isso por conta do quê? Do poder que nós queremos, do nosso egoísmo, da nossa forma de querer do nosso jeito. Acredite, não tem jeito de ser do seu jeito, tem que ser do jeito mais adequado. Um abraço, fica com Deus.